E hoje a gente vai apresentar a Juliana, que é da Pilar Meconito Betar, representante para o Brasil e para a Argentina do Departamento de Atividades Sionistas para a Diáspora da Organização Sionista Mundial. Hoje ela vai falar sobre o Jabotinsky e agradecer muito a presença. Obrigada, Ju. Vou passar para você o microfone. Seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo. Primeiro, agradecer muitíssimo a Suzana pelo convite e a cada um de vocês pela presença. A verdade é que uma segunda-feira, 21h, véspera de feriado, eu não esperava tanta gente aqui para ouvir sobre Jabotinsky, e eu espero e tenho bastante convicção, na verdade, não por minha causa, mas pela grandeza dele, de que vai valer o tempo de vocês. E eu vou começar contando um pouquinho sobre a vida de Jabotinsky, fazendo um recapitulado bastante breve, para não ocupar muito tempo, e depois através das próprias palavras dele, porque eu acho que a forma melhor de falar sobre ele, discutir sobre ele, e principalmente sobre o tema dessa noite, que é o legado vivo dele, né? Como ele se mantém vivo hoje em Israel e também na diáspora, do que através das próprias palavras dele e aquilo que ele falou. Eu vou compartilhar, então, a tela com vocês, que eu acho que vai ajudar a gente a contar essa história. Vamos lá. Muito bem. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Está ótimo. Muito bem. Então, Zev Jabotinsky, ou Vladimir Zev Jabotinsky, como era o nome dele, que ele deixou de usar, porque Vladimir era o nome dele em russo, nasceu em 1880 e morreu em 1940. E eu tenho convicção de que quando a gente terminar essa passada pela vida dele, pelo legado dele, vocês vão se perguntar como ele viveu somente 60 anos. Então, Jabotinsky nasce em 1880 em Odessa, né, então Ucrânia, em uma família judaica, não exatamente muito tradicional, mas ele recebeu uma educação judaica e, inclusive, ele diz que surge de uma conversa com a mãe dele, quando ele era muito pequeno, a certeza de que um dia o Estado judeu existiria na terra de Israel, e que ele lutaria para que isso acontecesse. Zev Jabotinsky estuda muito desde muito cedo, ele até o final da vida fala um total de 8 idiomas, escreve, traduz, ele traduziu várias obras bastante famosas, principalmente para o russo, mas para outros idiomas, ele falava Yiddish, inglês, aprende o hebraico depois, então era realmente uma pessoa muito inteligente, muito dedicada aos estudos, e inclusive uma das formas que Jabotinsky veio a ser conhecido, e até hoje é conhecido, é como aquele que carregava numa mão a espada, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e na outra o lápis, ou a caneta, ou a pena. E é por isso, pelo amor que ele tinha ao estudo, por o quanto ele sabia que a educação era importante, e um amor que depois se estende especificamente, dentre todos os idiomas que ele falava, o hebraico, no qual, no final da vida, ele, inclusive, escreveu poemas muito, muito bonitos e traduziu várias obras. Mas, então, Jabotinsky leva uma vida bastante comum a todos os jovens da Europa. Ele estuda, ele frequenta a universidade, ele, mais ou menos, participa da vida europeia tradicional, até que, em 1903, você já tem ouvido falar, foi um dos maiores pogromim do início do século passado na Europa, e então Jabotinsky tem o que a gente costuma chamar de uma epifania, né? Ele começa a se perguntar, ele vê o que acontece, ele vê todas as sinagogas que estão queimadas e os judeus que estão assassinados,
e ele se dá conta de que, assim como outras pessoas antes dele, de que a solução para o problema judaico é uma única e que é a criação de um Estado judeu, e que os judeus deveriam ter o seu próprio lar, e eles deveriam lá estabelecer um Estado independente. E é nesse momento que a vida dele se transforma total e completamente, e a vida Jabotinsky, então, começa a trabalhar pela causa sionista. Nesse mesmo ano, em 1903, ele participa do primeiro congresso sionista a que ele vai, que é o último de Theodor Herzl. Eles se cruzam pelo caminho, e ele se torna, então, ele inicia o seu caminho como um dos maiores expoentes do sionismo, e começa, de fato, que mais tarde, anos mais tarde, ficou conhecida como sionismo revisionista, de como ele acreditava que não só o Estado judeu deveria ser criado, e ele, de fato, cria toda uma visão para esse Estado, mas principalmente como a gente chegaria lá. A gente costuma dizer, como a Suzana lá do Betar, e não só isso, eu frequentei o Betar a minha vida inteira. Eu tinha 6 anos quando eu fui na minha primeira Mahané, e desde então me encantei e nunca mais saí de lá. E a gente costuma dizer que Jabotinsky tinha muitos, dentro e fora do povo judeu, muitas pessoas nas quais ele se inspirava. E uma dessas pessoas era, obviamente, o pai do sionismo, Theodor Herzl. E se a gente costuma dizer que Herzl criou que é a consciência sobre a necessidade de um Estado, doutrinou ou que criou a importância de um sionismo militar, no sentido de o povo judeu, Jabotinsky se une a essa luta depois, mas de uma criação de uma força judaica, de uma autodefesa judaica. Jabotinsky entendeu muito cedo que o foco dele deveria ser as novas gerações. Ele entendeu que o maior desafio daqueles que tentavam convencer o povo judeu a ir para Eretz Israel e estabelecer um Estado seria se livrar do seu próprio cativeiro, seria educar um judeu que tinha medo e que vivia no State, ou então que vivia nas próprias capitais europeias, mas que tinha medo e que se escondia e que estava sempre curvado, a ser um judeu orgulhoso, um judeu livre, um judeu que batia no peito para dizer que era judeu, vergonha do seu judaísmo e e do seu direito à autodeterminação. E é a partir desse momento que Jabotinsky dedica toda a sua vida, né, todas as décadas que lhe restam, a criar esse tipo de judeu. Ele começa a fazer isso de uma forma não exatamente organizada em 1915, na verdade. Jabotinsky, então, ele cria o que a gente hoje conhece como o Corpo de Mulas, que luta na Primeira Guerra. Anos mais tarde, em 1917, a Legião Judaica, que eram batalhões dos fuzileiros navais britânicos, em que judeus, então, o primeiro batalhão em que judeus lutam ao lado de... Então, o que acontece é que Jabotinsky continua, então, junto de Trumpeldor e junto de outras lideranças. Oficialmente, isso vem claro junto com o final da Primeira Guerra Mundial, a criação, a educação desses jovens. E ele faz isso através do movimento juvenil Betar. Ele começa, então, a viajar por toda a Europa para chegar nesses jovens, para convencê-los a fazer aliar para Israel e criar o Estado judeu. Estabelecer todas as bases necessárias para a criação do Estado judeu. E então, em 1923, quando ele está dando uma palestra em Riga, na Letônia, 10 jovens chegam, se aproximam dele e dizem para ele que ele deve organizar um movimento juvenil de fato, que ele deve fazer com que isso aconteça de uma forma sistemática e organizada. E é assim que o Betar é criado, o braço educativo, como a gente costuma dizer, do que ficou conhecido como o sionismo revisionista, que foi que é a filosofia de Jabotinsky. Ele participa nesse ativismo dele da criação de várias instituições que hoje a gente conhece. O Keren Hayasod, o Fundo Comunitário, que inclusive tem
vários escritórios aqui no Brasil, que fica responsável dentro do movimento sionista pela arrecadação de fundos, pela ideia de que o Estado judeu só se tornaria uma realidade a partir da arrecadação de fundos por parte de toda a diáspora judaica. Ele escreve um texto que a gente vai falar sobre ele mais tarde, que tornou ele bastante famoso e que até hoje é uma das razões pelas quais as pessoas mais conhecem Jabotinsky, que é a Muralha de Ferro. Os membros do Betar em Eretz Israel criam o Irgun Tzvai Leumi, que foi um dos 4 grupos paramilitares que foram precursores, que hoje é o nosso exército de Israel. E assim ele segue a vida dele viajando pela Europa inteira. Ele começa na década de 30 com a ascensão do nazismo e com o aumento absurdo do antissemitismo e dos pogromim em toda a Europa, a de fato dizer, não é só mais uma questão de um sonho e daquilo que a gente quer fazer, mas sim de sobrevivência. Então ele começa uma jornada muito intensa de viagens por toda a Europa para convencer os judeus a irem embora. Ele sabia que uma catástrofe, talvez ele não fazia, acho que ninguém fazia, né, noção da dimensão do que aconteceria, mas ele não somente lutava muito forte contra a ascensão nazista e junto dele, os Betarim em Berlim organizaram uma passeata contra Jabotinsky, mas ele também diz, escapem, vão embora. Ele tem uma frase bastante famosa que ouviu uma palestra de Jabotinsky e, por causa dos seus grandes dotes persuasivos, decidiu ir embora e fazer aliar para Eretz Israel, e hoje os filhos, os netos e os bisnetos vivem em Eretz Israel, graças a Jabotinsky, ou graças ao fato de que eles decidiram ouvi-lo. Mas então ele segue fazendo isso, segue construindo e criando várias instituições. Jabotinsky esteve envolvido na fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém, muito relacionado à paixão que ele tinha e à crença que ele tinha de que o hebraico era muito necessário para a construção de uma nova identidade judaica. E assim ele segue literalmente até o último dia da sua vida. Em 1940 ele falece numa Mahané do Betar, nos Estados Unidos. Ele tinha ido a uma visita ao Betar nos Estados Unidos, mas também na tentativa de não só conseguir fundos, conseguir doações dos judeus americanos, mas também conseguir de que o exército americano permitisse que, assim como tinha acontecido na Primeira Guerra, os judeus pudessem ter um batalhão exclusivamente judaico que lutasse contra, então, os nazistas. Jabotinsky, então, falece em 1940, e a gente tem um hiato na sua história até 64, quando Levi Eshkol, o então primeiro-ministro de Israel, autoriza que os restos mortais de Jabotinsky, como pedido no seu testamento, fossem levados para Eretz Israel, e hoje lá se encontram. Ele está enterrado pertinho de Herzl, no monte que leva o nome dele, Har Herzl, e ele tinha pedido que essa transição ocorresse somente sobre a ordem de um governo autônomo israelense, e assim mesmo acontece. Mas então, muito rapidamente, passei por 60 anos, conversar um pouquinho sobre o legado dele. A gente vai passar por algumas frases célebres que eu acho que resumem bastante aquilo que ele aquilo que ele pensava, e principalmente o legado dele, que ainda hoje permanece vivo e muito importante. O judaísmo marca que, no começo do universo, Hashem criou o indivíduo. O Estado foi feito para servi-lo e não o contrário. A noção de que cada ser humano é uma totalidade e que nele ou nela reside a força necessária para alcançar a mais alta das virtudes surgiu da nossa tradição. A primeira consequência de todo indivíduo rei é, obviamente, a igualdade universal. A essência da sua ou da minha realeza é que não pode haver ninguém acima de você ou de mim, em dignidade ou status. A segunda consequência é a liberdade individual, porque um rei não é servo de ninguém. Homens são livres e iguais. Não é verdade que o homem é primeiro cidadão. Pelo contrário, o homem é, acima de tudo, algo acima de um cidadão, rei por direito próprio.
e não deve ser limitado por um dever externo de obrigação, a menos que seja absolutamente necessário para a sua proteção e a de seus vizinhos. Essas 3 frases podem ser bastante resumidas numa mais curtinha, que é de que todo indivíduo é um rei. E é uma frase que certamente é talvez a mais emblemática daquelas que resumem a filosofia de Jabotinsky, e talvez uma bastante importante nos dias de hoje. Jabotinsky acreditava muito fortemente, como eu comentei para vocês, que o indivíduo, e o jovem, nesse caso, era o motor pelo qual não só o sonho sionista, mas tudo aquilo que deveria ser feito na sociedade, todo o bem-estar, a democracia e todos os valores eram sustentados por cada indivíduo, pela decisão individual, pela decisão constante e diária de cada indivíduo de buscar ser melhor e de tornar o mundo ao seu redor melhor. E é um valor que eu aprendi no Betar, e é um valor que o Betar hoje ensina, e que eu acho que é um valor que nos dias de hoje é ainda mais relevante, porque a gente está sempre externalizando, né, as responsabilidades, a gente está sempre olhando para o coletivo, e não no sentido positivo, não no sentido de olhar para o outro, me preocupar com o outro, mas sim no sentido de jogar a responsabilidade e de, em nome do bem comum, tomar certas atitudes. E Jabotinsky tinha uma visão muito clara sobre isso. Jabotinsky tinha uma visão muito clara sobre isso, sobre a soberania do indivíduo, sobre a responsabilidade que há sobre cada indivíduo. E é por isso que, eu não sei se vocês repararam, e eu propositalmente não comentei, na imagem anterior tinha uma coroa, que se resume a isso, porque quando a gente não só dá a importância que o indivíduo tem, a responsabilidade, a gente, ao dar uma coroa e a dizer que cada indivíduo é um rei, a gente coloca as pessoas, a gente nivela por cima, né, como se diz. Então, me parece que isso é fundamentalmente importante e que é realmente uma filosofia que pode guiar a vida de uma pessoa por todos os seus anos. Jabotinsky era um ávido, não só por ter sido inspirado por diversos liberais, mas era um ávido defensor da liberdade, como essas frases anteriores demonstram, mas ele fala sobre isso também num aspecto um pouco mais, num aspecto maior e num aspecto da aplicabilidade disso no Estado. Então, ele fala sobre... ele tem uma frase dele que diz: hoje, o teste da democracia é a liberdade de imprensa. A Constituição mais liberal é uma mentira se a imprensa é amordaçada, mas onde a imprensa é livre, há uma esperança, apesar dos defeitos da Constituição. Então, trouxe essa frase porque ela mostra, né, a aplicabilidade um pouco concreta e um pouco mais no macro dessa importância do indivíduo e da importância da liberdade para fora de cada pessoa. Jabotinsky dedicou a sua vida inteira ao desenvolvimento de um Estado judaico na terra de Israel, e ele tinha opiniões bastante contundentes sobre a diáspora, né, sobre o exílio. E ele escreve algumas frases sobre isso. A primeira fala que o significado do exílio é que outros escrevem a história por nós. O significado do sionismo é que Am Israel, como povo independente, comece a ditar seu destino outra vez. Então, Jabotinsky, desde o pogrom de Kishinev, em que ele tem essa epifania, né, esse momento de inflexão na vida dele, até o último dia da sua vida, ele dedica ao sionismo porque ele, de fato, acredita que chegou a hora do povo judeu pegar as rédeas e de esse novo judeu, agora orgulhoso, fazer por si e constituir o seu Estado, mas ele vai um passo além. É uma missão que mais não há, mas essa é a missão. Sua dimensão é definida pela realidade e não está em nosso poder alterá-la. Tampouco um Estado judeu é o objetivo final. Sua constituição nada mais é do que o primeiro passo no processo de realização do grande sionismo. Logo após, viria o segundo passo, o retorno do povo a Tzion, o abandono da diáspora, a solução do problema judaico.
E o objetivo final real do grande sionismo não se manifestará até uma terceira e última etapa, aquela pela qual, em essência, existem as grandes nações, a criação de uma cultura nacional, que nobrece a sua grandeza em todo o mundo, bem como escrito, porque de Zion sairá a lei. Então, Jabotinsky fala que ele dedica a sua vida à criação do Estado judeu, o qual ele nunca conhece, né, porque ele falece em 1940, ainda que ele tenha visto os primeiros tijolos colocados nesse caminho. Mas ele é muito contundente em relação a isso. Ele disse que esse é o primeiro passo, que o povo judeu se estabelecer simplesmente por isso é importante, mas vai até ali. E sim de que uma das razões que, de fato, enobrecia a moralidade do sionismo era o que a gente faria com esse Estado judeu. E é por isso que Jabotinsky foi certamente, de todos os pensadores do movimento, o mais completo, porque a visão dele não acabava com a Declaração de Independência, 1948, o que a gente faz a partir de agora? E sim, tudo que a gente deveria fazer, tudo aquilo que a gente tinha o potencial para fazer, todos aqueles indivíduos que o Betar e que o movimento sionista, de maneira geral, lutava para criar, deveria construir. E hoje a gente vê isso em Israel. Israel é uma nação que é pioneira em diversas áreas, é uma nação que tem tecnologia de ponta, que cuida dos seus próprios indivíduos, que é uma das nações líderes em ações humanitárias ao redor de todo o mundo. Então, uma vez que o Estado judeu, e às vezes, até quando a gente não estava tão bem assim, Israel sempre olhou para o lado e sempre ofereceu ajuda e estendeu o braço. E é por isso, porque esse é o dever não só de um judeu, mas é o dever do Estado judeu. Se a gente recebeu um lugar, é isso que a gente deveria fazer com ele. E como Israel hoje se manifesta no mundo, é certamente um exemplo disso, um exemplo dessa visão de tudo aquilo que a gente deveria construir. Portanto, deixe-nos construir um oásis no deserto, que será um laboratório para criarmos nosso intelecto. Assim, nós mostraremos ao mundo inteiro o que nós, judeus, podemos fazer. E o quão grandes são nossas capacidades em todos os âmbitos de esforço. Até mesmo, e talvez principalmente, na criação de uma nova ordem social, uma de justiça e integridade. Deixe-nos espremer os judeus do mundo como o suco de um limão e derramá-los nesse oásis. No entanto, o limão em si, vamos deixar para trás, na diáspora. Jabotinsky falava muito, né, de como pessoas que eram contemporâneas a ele, grandes expoentes das suas áreas, judeus conhecidíssimos, Freud, Einstein, Karl Marx, pessoas que se destacavam nas suas áreas, eram o crédito daquilo que eles faziam e daquilo que eles conquistavam era dado às nações das quais eles pertenciam, e de como isso deveria ser dado, então, a um Estado judeu, de que quando a gente tivesse o nosso próprio espaço, o nosso próprio Estado, essa fama pertenceria somente a nós. E, de fato, a gente vê, Israel tem 70 e alguns anos, e uma coleção de prêmios nas mais distintas áreas. Jabotinsky, na sua visão de liberdade, na sua visão principalmente de se preocupar com cada um dos indivíduos, independente de a qual minoria eles pertenciam, foi bastante pioneiro também na questão da igualdade política, né, social, dos homens e das mulheres. Então, ele teve uma briga com uma comissão da Prefeitura de Jerusalém, claramente antes da independência do Estado, em que ele diz que ele deixaria de pagar impostos à entidade enquanto as mulheres não fizessem parte da comissão.
Então, não só o movimento sionista de maneira geral era assim, mas Jabotinsky de maneira muito forte, em todas as instituições que ele formou e de que ele fez parte e que ele idealizou, falava sobre o papel que homens e mulheres tinham para construir, não papéis iguais, porque ele entendia que homens e mulheres são diferentes, mas que cada um tinha o seu papel e que cada um merecia um respeito. Então, esse é um momento bastante emblemático da vida política dele. Ele se indispôs com bastante gente, porque, claro, não era uma visão compartilhada por todo mundo naquela época. A gente está falando dos anos 20. Agora, entrando num assunto um pouco mais polêmico, mas que eu acho de fundamental importância e que, com certeza, compôs uma parte significativa dos escritos de Jabotinsky e da visão completa que ele teve para o Estado judeu, a relação dos judeus com os árabes na terra de Israel. Então, Jabotinsky diz, em um dos seus textos famosos que eu comentei para vocês, A Muralha de Ferro, que a única maneira de chegar a um acordo com os árabes é uma muralha de ferro. Vale dizer, uma força em Eretz Israel que nenhuma influência árabe pode minar suas bases. E esse é um assunto que costuma ser polêmico, mais que nada por uma questão de interpretação de texto, porque as pessoas acham que a muralha de ferro seria uma muralha de ferro de verdade, né? E elas não entendem que se trata de uma analogia em que Jabotinsky sustenta, são vários pontos, é um texto bastante extenso, e Jabotinsky sustenta, entre outros, 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, e que vem junto com tudo aquilo que ele, ao lado de Yosef Trumpeldor e dos combatentes do Irgun Tzvai Leumi, o grupo paramilitar formado por pessoas do Betar, e depois a própria criação do Exército de Israel, de que Israel deveria ter a capacidade de se autodefender, de que o judeu que saía da Europa deveria ser orgulhoso e deveria ser capaz, se necessário, pegar em armas. Jabotinsky falava de um bom militarismo, ele falava de fato da capacidade que a gente deveria ter de, se necessário, se defender, e de, como uma das frases falava um tempo atrás, não deixar mais na mão dos outros a nossa defesa ou a nossa sobrevivência. Não só porque a gente viu que não deu certo, mas porque, de fato, faz parte da honra de um povo ter essa capacidade. Então, um dos pontos da Muralha de Ferro, de fato, falava sobre força, de fato, falava sobre poder militar. Mas isso era uma parte. Era a construção de uma muralha de ferro metafórica em que os judeus pudessem estar protegidos. Mas, principalmente, e esse era o passo 2, talvez, era de que a muralha de ferro, ou seja, essa proteção, nos permitiria construir o Estado judeu que a gente dizia que era construir, se desenvolver da forma como a gente dizia que a gente se desenvolveria, trazer toda a excelência e todo o pioneirismo que os judeus mostravam nos diferentes países da Europa ao longo dos últimos séculos para dentro de Israel. E foi exatamente o que Israel fez. A gente conversou agora sobre isso, e essa muralha de ferro, ou seja, composta de um Estado que era protegido, mas que principalmente se protegia para que pudesse focar absolutamente todas as suas energias no seu próprio desenvolvimento. E tem um conceito da filosofia jabotinskiana chamado monismo, que era justamente o ideal de estabelecimento, e hoje em dia de manutenção, do Estado judeu como máximo, como a mais alta bandeira. E tudo aquilo que, todos os outros ideais, vêm em segundo plano. E hoje a gente vê isso. Nos últimos 4 anos, Israel assinou alguns acordos de paz com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, e outros vêm pela frente. Nas últimas semanas, a gente viu uma movimentação para assinar um acordo de paz com o Líbano, que vem justamente da visão das nações árabes vizinhas de Israel, de que Israel não vai a lugar nenhum. A gente chegou a um pouco mais de 70 anos e chegou para ficar, de que Israel é uma nação forte, que tem a capacidade de se autodefender,
e essa foi a primeira conclusão que as nações como o Egito e a Jordânia, que foram os primeiros acordos de paz que Israel assinou, chegaram. Eles viram isso depois de perder algumas guerras para Israel, mas principalmente o que as nações árabes modernas veem hoje, de que ir para frente e de que o avanço e de que a tecnologia vem de mãos dadas com Israel, de que é muito mais difícil alcançar tudo isso sem Israel. E é nisso que a Muralha de Ferro se baseia. Não em não fazer acordos, não numa eterna briga, não numa guerra infindável, e sim em uma base sólida de que o Estado judeu estaria lá e de que ele seria uma fonte de interesses, de que chegaria um momento, e levou 70 anos, e está tudo bem para quem esperou 70 anos não é quase nada, de que as nações vizinhas entenderiam de que Israel seria um parceiro em todos os sentidos. E hoje a gente vê isso muito forte. Ávidos críticos de Jabotinsky e da teoria da muralha de ferro hoje entendem porque vem ela se manifestando na prática de forma bastante lenta com os primeiros acordos de paz na década de 80 e 90, mas principalmente com os acordos com as nações nos últimos anos. Jabotinsky ele fala da Palestina, claramente se referindo ao mandato britânico da Palestina, de como havia espaço e haveria espaço para 1 milhão de árabes e outro 1 milhão dos seus descendentes na terra da Palestina, desde que para muitos milhões de judeus, e assim para a paz, e de que a partir dessa consciência isso aconteceria, de que ficasse muito claro de que a presença e a forte presença dos judeus num Estado judeu democrático de maioria judaica em Israel não era uma condição, e que é a partir desse ponto que a gente pode conviver, e é a partir desse ponto que a gente senta para negociar, e não de condições, e não com pessoas ou estados ou organizações que questionam a moralidade de Israel, o direito do povo judeu de se autodeterminar, ou qualquer pensamento nesse sentido. Jabotinsky fala, como eu comentei com vocês, ele tem muitos textos, ele tem uma visão muito completa daquilo que ele acreditava que se tornaria o Estado judeu, e ele tinha certeza absoluta de que ele se tornaria realidade. Então, ele, num dos seus textos em que ele comenta sobre essa visão um pouco mais específica, como realmente seria o dia a dia dessa nação judaica, ele fala que em cada gabinete com um ministro judeu, o vice poderia ser árabe e vice-versa, que os idiomas, o hebraico e o árabe, deveriam desfrutar de iguais direitos e validade legal. E para todos aqueles que já visitaram Israel, a gente sabe que as placas em Israel, se não em todas, a grande maioria está em hebraico, em árabe e também em inglês. Então, a gente, mais uma vez, vê essa visão manifestada em realidade. Que nenhuma lei, proclamação ou decreto, nenhuma moeda, nota ou estampa do Estado, nenhuma publicação ou inscrição produzida a partir de despesas do Estado deve ser válida se não executada igualmente em ambos os idiomas. Então, a consciência, o reconhecimento de que existia uma população árabe nessa região e de que, aceitando o direito de autodeterminação do povo judeu e aceitando que em Eretz Israel seria tornado, seria manifestado um Estado judeu, eles eram muito bem-vindos e pertenciam a essa nova realidade. Jabotinsky era, como eu comentei para vocês, um amante das línguas, mas principalmente do hebraico, e ele era um poeta. Então, ele, em um dos seus textos, mais para o final da vida dele, fala sobre como, ele diz, o Estado judeu me pertence como a luz e o ar. Então, é uma maneira bastante poética de resumir a forma como ele dedicou a vida dele inteira e de como ele acreditava que, de fato, a única solução, mas não só a única, a melhor solução para o Estado, para o povo judeu, para Israel, seria a criação desse Estado pelo qual ele lutou. Em uma das suas mais famosas poesias, se tornou depois uma música, e hoje é não só cantada, é entoada nos sábados e domingos de atividades do Betar ao redor do mundo inteiro. Esse poema
é chamado de Shir Betar, e ele fala bastante sobre os valores dele, ele fala bastante sobre a criação desse Estado judeu, mas ele fala principalmente sobre o novo judeu que construiria toda essa nova realidade, e dentre muitos lindos versos de um poema de 3 estrofes, tem 2 que se destacam bastante das quais eu gosto muito. A primeira dela é em hebraico, Lamont ou lichbosh et ha'ar, morrer ou conquistar a montanha. Então, sobre a determinação, sobre a certeza de que aquilo pelo qual as pessoas lutavam, e hoje a gente ainda luta, valia a pena, e de que valia a pena dedicar absolutamente toda a sua vida, assim como ele fez, e assim como muitas das pessoas que admiravam ele fizeram também. E outro verso diz que sheket lefesh, porque o silêncio é barro. E ele resume e se conecta bastante com aquilo que a gente falava, aquilo que eu contava para vocês no início, sobre o indivíduo e sobre o poder do indivíduo. E de como em cada indivíduo reside a responsabilidade sobre o mundo ao seu redor. E se alguma coisa não está certa, é meu dever, e somente meu dever, independentemente do que as pessoas ao meu redor fazem ou deixem de fazer, de me manifestar. Então, quando alguém atinge o mais básico e o mais essencial dos meus valores, eu devo me manifestar. E se eu não faço, sabendo que é errado, isso é ruim, é barro, é lama, é negativo. A gente fazer silêncio, né? A gente não se manifestar quando a gente sabe que é verdade, significa que, de alguma forma, a gente faz parte, né, daquilo que está errado. Jabotinsky, como poeta e com a pena numa das suas mãos, a gente falou bastante sobre a espada, ele tinha uma paixão enorme pelo hebraico, não só pelo amor que ele tinha pelos idiomas e pela poesia, mas principalmente pelo simbolismo do hebraico em si, porque o hebraico não era o Yiddish, não era o ladino, ele tinha algum caráter de união do povo judeu. Então ele diz que o hebraico, língua da minha vida, de alegria, de luto e de ira, da alma, de reflexões, de salmos, uma cadeia de ouro que une o cântico de Tel-Hai ao majestoso trono do Alto Sinai. Então, ele faz aqui uma conexão entre o momento no qual a gente recebe Al Sinai, né? Todos nós pensamos em Shavuot, e quando a gente recebe a Torá de Hashem, e quando a gente, de fato, se torna uma religião, quando a gente tem valores maiores do que nós, e é o momento que separa o povo judeu escravo do Egito ao povo livre. E, inclusive, no Betar, a gente costuma dar uma pílula que fala sobre as semelhanças da vida de Jabotinsky e Moshe, mas aula inteiramente, então eu não vou entrar, mas sobre como eles dois, cada um à sua maneira, e claro, guardadíssimas as devidas proporções, levam o povo judeu de escravidão e do exílio para a Terra Prometida, e nenhum dos dois chega junto com o povo, mas deixa o povo e cria um povo pronto para esse desafio. E ele faz essa conexão com Tel-Hai, que é a Batalha de Tel-Hai, que foi o primeiro momento, depois de 2000 anos, a batalha na qual Yosef Trumpeldor, amigo de Jabotinsky, falece. Ele e outros 7 guerreiros combatentes que, pela primeira vez em 2000 anos, depois da destruição do Segundo Templo, de fato, organizam um grupo de autodefesa judaica e lutam pela soberania do povo judeu na terra de Israel. Então, de maneira bastante simbólica, ele conecta esses 2 pontos, e isso é uma manifestação da conexão que o hebraico tem de unir as diferentes etnias do povo judeu e as diferentes épocas, e a dor, e a ira, e o luto, e as alegrias, e tudo isso que compõe, como a gente bem sabe, a judaica e o que é ser judeu hoje, e ainda mais naquela época.
E por último, para finalizar com mais uma frase, Jabotinsky diz que não há força que possa arrancar do coração de um homem a esperança de um futuro melhor. Então, entre todas as suas personalidades, em todo o legado que ele deixou, certamente o maior deles foi não só a educação das novas gerações, e não só o fato dele ter criado um movimento juvenil que há mais de 100 anos, ou há 100 anos, na verdade, não há mais de 100 anos, ano que vem, há 100 anos, educa jovens judeus e cria essas novas gerações, mas principalmente o olhar, ele diz, mais além do que de fato vai ser criado, é o olhar para essa nova geração, é saber que é sempre sobre ela que reside a esperança de um futuro melhor e que ela nunca pode deixar de existir. Isso no momento mais desprovido de esperança e mais terrível da história recente do povo judeu, a gente foi capaz de manter e disso a gente construiu um Estado de que todos nós hoje podemos nos orgulhar, que isso sirva de exemplo e que a gente tenha sempre esse olhar. E é por isso que, além dessa frase, é uma das que... E nunca se sabe, né, das pessoas que são muito famosas, essas pessoas de fato disseram o que dizem que elas disseram, mas dizem que Jabotinsky, alguns anos antes de morrer, fala aos seus seguidores ou as pessoas que gostavam tanto dele, que se inspiravam por ele, de que eles não deveriam ir parado, mas sim caminhar sobre ele, ou ir muito mais longe do que ele foi e fazer mais. E eu acho que é essa mensagem principal que ele deixa tão grande hoje, tantas décadas depois da sua morte, a gente é capaz de enxergar a manifestação de visões que ele teve para o Estado judeu, que naquela época, 60, 70, 80 anos atrás, pareciam tão irreais e que deixaram tantas pessoas incomodadas e que hoje a gente vê que são não só a mais pura realidade, mas uma linda realidade da qual a gente se orgulhar. Muito bem, agora tempo para perguntas. Eu vejo que tem algumas mensagens no chat. Eu não sei, Suzana, se... Suzana pilota, Suzana? Um protocolo para organizar isso. Vamos abrir Você agora. pilota? Aqui. Sim. A Fânia quer fazer uma pergunta. Fânia. Boa noite a todos. Juliana, você está falando de onde? De São Paulo? Ou você está onde? De Porto Alegre. Você está em Porto Alegre? Não, deixa eu comentar contigo, fazer duas perguntas. O sionismo revisionista, né, do Jabotinsky, ele sempre foi inspirado, ao dizer, aos partidos de direita em Israel, tipo Likud, tipo Reut, né? E a segunda coisa como é que o movimento Betar ele atua, já que, por exemplo, outros movimentos, como o Shomer e o Yehuda Banim, Hadid tem Kibbutzim, que manda o pessoal para o Kibbutzim, Bnei Akiva vai para Yeshivot ou para Kibbutzim religioso. Como é que é essa identificação dos partidos de direitas com os Jabotinsky e como é que o Betar atua em Israel? Tá, muito bem. Vamos... eu acho que, de alguma forma, as duas perguntas se relacionam, mas eu vou tentar responder elas de maneira separada. Primeiro, como eu comentei para com vocês no início, Jabotinsky começa uma vida muito, um ativismo muito intenso dentro do movimento sionista. Ele cria o Betar com a ajuda de vários jovens judeus e ele cria várias instituições políticas. Uma dessas instituições políticas é o partido político, a organização, que é dos sionistas revisionistas. A sigla para isso ficou conhecida como Atzoel. E antes da criação do Estado de Israel, era a presença, de fato, política das pessoas que seguiam, das pessoas que tinham, que pensavam como Jabotinsky. Quando ocorre a criação do Estado de Israel, esse partido troca de nome, ou, na verdade, eles fazem algumas associações, e ele se torna um partido que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que é o Herut, que é o partido de Menachem Begin.
E depois, na década de 70, eles se unem ao Partido Liberal e a algumas outras células partidárias, que várias delas tinham se desmembrado por questões de brigas de ego, que a gente sabe que acontecem na política, e eles juntos formam o que hoje é o Likud. Então, o Likud não é o partido de Jabotinsky e de Menachem Begin, não é o partido original do Betar, mas ele é formado pela união de vários desses partidos, principalmente o Perut. Então, a forma como se relaciona é essa, é um desdobramento, é uma continuação, por assim dizer, desses partidos. Isso aqui está ocorrendo em Porto Alegre. Boris, um momento só, Boris. Boris, silencia seu microfone, por favor, agora. Pode concluir, Juliana. Existe, sim, então, uma conexão. O Benjamin Netanyahu, né, que não é mais que é o indicado, talvez o próximo primeiro-ministro israelense, o pai dele era secretário de Jabotinsky. A Tzipi Livni, que hoje está afastada da política, mas que iniciou a sua carreira política no Likud, o pai dela pertenceu ao Betar. Então, inclusive, a gente, na política israelense, essa segunda geração são conhecidos como os príncipes do Likud, ou os príncipes do Herut. Eles são filhos de pessoas que frequentavam o Betar em Eretz Israel, que pertenceram ao Irgun Tzvai Leumi, que era um movimento paramilitar relacionado ao Betar. Então, tudo isso está muito junto. Claro que com a política tudo se mistura, e hoje, e é importante deixar isso claro, o movimento juvenil Betar não é afiliado ao Likud, mas somos grandes amigos, e em Israel, muitas pessoas que frequentam o Betar em Israel depois participam do Likud, e na diáspora o Likud e o Betar estão sempre trabalhando em união, porque no fim das contas a origem é a mesma, e temos muito mundo que em separado. Dito isso, em relação à manifestação em Israel, o Betar tem alguns programas que levam jovens da diáspora para Israel. A Agshama, né, a realização máxima de um betari é fazer aliá, né, é tornar a sua casa Medinat Israel, e se o movimento sionista socialista está diretamente associado à construção dos kibbutzim e a essa visão, de fato, socialista kibutziana de uma economia, né, socialista kibutziana para Israel, Jabotinsky e o Betar, por extensão, como inspirados numa filosofia liberal, tinham uma visão que depois Menachem Begin, que foi do Betar e foi o primeiro-ministro de direita de Israel, começa a mudar, né, um pouco o caminho e tornar Israel mais o que é hoje, uma economia focada em alta tecnologia, focada no livre mercado. Então, a visão, principalmente de Jabotinsky, é bastante nesse caminho, bastante nessa filosofia econômica liberal. Ele foi contemporâneo, né, de muitos dos filósofos e cientistas políticos e econômicos que a gente conhece hoje como chefes das maiores escolas liberais. Quanto aos jovens, propriamente do Betar, um dos programas que leva eles para Israel, e eu fui em 2015, é o Shnat Achshara, e, diferentemente de vários outros movimentos juvenis que vão para o kibbutz, ou então do Bnei Akiva, que passa muito tempo em Yeshivá, a gente faz, como a maioria dos movimentos, o Mahon, que é hoje a maior escola para Madrehim do mundo, né, latino, para pessoas que falam português e espanhol, e o Betar passa 2 meses num programa organizado pela Tzavá, pelo exército israelense, chamado Marvá, que é parecido, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre a Gadná. A Gadná é uma semana, a Marvá são 2 meses. Então, a gente passa 2 meses numa base militar israelense chamada Sde Boker, que fica no sul de Israel,
no meio do nada, no meio do deserto, e a gente tem o que é o F-Time, o treinamento básico que um soldado israelense que não vai ser combatente recebe, bastante semelhante. Então, a gente aprende sobre o WhatsApp, a gente aprende sobre as unidades do exército, um exército 101, assim, o mais básico, e fora isso, a gente faz também trabalho voluntário e tem diversos seminários. Como vocês puderam ver enquanto eu contava um pouco da história de Jabotinsky, que eu ouvi, a história dele, a história do Betar e a história de humanidades de Israel se misturam muito. A gente participou ativamente de vários momentos, então a ideia do Shnat é lembrar, poder visitar, né, mostrar para os nossos jovens todos esses locais, mas o programa mais ou menos se organiza dessa forma. Então, Mahon, Marvá, que é a parte do exército, e uma parte de conhecer bastante Israel e uma parte de voluntariado, porque depois de um ano, parte final, depois de um ano em Israel, a gente entende que não só para que o jovem possa estar mais inserido na sociedade israelense, mas principalmente para que ele possa devolver e para que ele possa conhecer um lado diferente da sociedade. E a verdade é que isso não é muito diferente da visão ou daquilo que a gente inspira os jovens a fazerem quando eles fazem aliá, que eles façam aliá e, se tiverem idade, sirvam no exército, que é uma parte significativa não só da sociedade, mas principalmente do que hoje, né, significa ser um israelense, e que ele também depois seja um membro ativo, economicamente ativo de Israel, e possa ajudar a desenvolver a sociedade israelense e continuar sendo a luz entre as nações, como a gente comentou há alguns minutos atrás, e que ele também faça trabalho voluntário, que ele devolva à sociedade, que ele como indivíduo tem esse olhar para fora, de olhar para o outro, de olhar para a pessoa que está do lado e que precisa de ajuda. Então, digamos que esse, que é apenas um dos programas do Betar em Israel, a ideia é que seja um microcosmos do que a gente espera que seja a vida de um jovem judeu, um ano em Israel e depois uma vida inteira, se assim ele decidir. Obrigado. Show. A Cima quer fazer uma pergunta. Cima? Bom, primeiro, Juliana, eu queria te cumprimentar pela sua exposição, muito bem feita, e que mostra todo o carinho que você tem por esse personagem. A gente percebe toda a sua paixão. Eu só tenho uma curiosidade, eu não sei se eu não percebi, você disse que ele morreu nos Estados Unidos, mas ele viveu onde exatamente? Ele viveu o tempo todo... Em muitos lugares. A maior parte da vida dele na Europa. Jabotinsky, ele não se muda, ele viaja para os Estados Unidos por longos meses no último ano de vida dele. Mas ele, de 23, quando ele cria o Betar, ele viveu um ano em Israel, mas de 23 até 1940, ele passa a vida inteira dele viajando pela Europa, ele visita todas as sedes que o Betar tem, principalmente na Polônia, mas na Europa de maneira geral, tentando conquistar cada vez mais jovens, tentando angariar fundos para o movimento sionista de maneira geral. Então, na Europa, entre a Itália, a Ucrânia, a Áustria, enfim, ele passeou, vistos no passaporte não faltavam. Em Israel, e que ano que ele ficou, mais ou menos? Que época que foi? Jabotinsky vai... 1920, ele em 17... Isso, em 17, ele luta na Primeira Guerra em Galípoli, ali naquela região no sul do que hoje é a Turquia. Ele ajuda na Legião Judaica, né, que ele cria com o Trumpeldor, ele ajuda o exército britânico a conquistar territórios daquela região dos turcos, e depois ele vai para Israel e passa alguns anos em Israel. Em 1920, ele começa uma célula de autodefesa judaica, que depois ficou conhecida como Haganá. Ele que tem a ideia disso, e por isso ele é preso, ele é condenado a 15 anos de prisão pelos britânicos. Ele, no fim, não fica mais do que um ano, mas então ali entre o final dos anos 17, 18, 19, 20, até o início dos anos 20, ele está em Israel, e depois ele vai embora para a Europa, mais ou menos junto, daí que surge a criação do Betar, e os jovens dizem, tudo isso que tu fala
tu tem que falar para mais gente e inclusive ajudam ele a pagar, né, por todas essas viagens para que ele possa atingir mais e mais jovens. Eles dizem, a hora de botar a mão na massa agora é nossa, a gente precisa que tu fale para todo mundo que quiser escutar, e é assim que na década de 30 o Betar tinha mais de 70 mil jovens na Polônia, era um movimento gigantesco, que graças a Deus muitos e muitos e muitos milhares desses foram para Israel e escaparam da tragédia que veio depois. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada, um prazer. Prazer, Zeca. Oi, boa noite. Eu vim depois da Cima, é uma honra para mim. Boa noite, Cima. Juliana, boa noite. Parabéns pela tua exposição. O que eu pergunto é o seguinte: existem duas figuras proeminentes na vida de Israel e que, de alguma maneira, tiveram entreveros, tiveram brigas, que foi Ben-Gurion e Jabotinsky. Ao chegar ao cúmulo do Ben-Gurion não permitir ele ser enterrado em Israel. Então, se eu pudesse explanar um pouco o que aconteceu entre essas duas figuras, eu te agradeço. E, aproveitando a minha pergunta, uma outra pergunta. Explana também um pouco das atividades de terrorismo do Irgun contra os ingleses no final da década de 30 e na década de 40, por favor. Obrigado, viu? Claro. Eu anotei para não esquecer de nada. Primeiro, o grande motivo, a grande questão que dividia Jabotinsky e Ben-Gurion, e que mais tarde divide Ben-Gurion e Menachem Begin, que foi o grande opositor durante todos os anos, que não só Ben-Gurion, mas também os outros líderes do Mapai, do que hoje é o Partido Avodá, né, do Partido Socialista Trabalhista Israelense, é a questão da visão que eles tinham para o Estado judeu. E essa visão se manifestava de diversas formas, mas a mais contundente delas era, com certeza, o fato de que a visão jabotinskiana, e depois de Menachem Begin, do Herut e do Likud, era de uma economia liberal, uma economia de mercado, enquanto a visão de Ben-Gurion e daqueles que pensavam como ele era uma visão socialista do kibbutz, da comunidade agrícola. E essa era a grande questão. Mas houve outros pontos de quebra bastante fortes, e certamente o segundo deles, mais importante, era a relação, a postura que tinha o Yishuv, liderado pelo Ben-Gurion naquela época, a visão Jabotinsky, Menachem Begin, Herut, de maneira geral, para com os britânicos. A visão de Jabotinsky era que os britânicos não iriam embora de Eretz Israel, a não ser que fosse desconfortável para eles permanecer lá. Assim como eles tinham feito em vários outros locais que eles tinham recebido mandatos e que eles tinham colônias, eles só iam embora no momento em que fosse incômodo, no momento em que a gente estivesse fazendo problema e barulho demais e já não compensasse mais ficar lá. Não só pela posição geográfica, né, de Israel, mas, enfim, de maneira geral, eles não iriam embora. Então, o posicionamento de Jabotinsky, do sionismo revisionista, de maneira geral, para com os britânicos era muito mais forte. E aí entra um pouco a tua pergunta sobre o Irgun Tzvai Leumi. O Irgun Tzvai Leumi, como eu comentei antes, era um grupo paramilitar formado por Betarim, foi um dos 4 grupos junto ao Lehi, a Haganá e ao Palmar, que era a elite da Haganá, formaram o que hoje é o nosso exército israelense, e eles lutavam, eles fizeram ataques a pontos, a quartéis generais e a pontos do exército. É muito importante dizer que o Irgun Tzvai Leumi não é uma organização terrorista, não entra nessa classificação, porque o terrorismo, por definição, segundo as leis internacionais, não é algo que eu inventei, tem, primeiro, o objetivo de causar terror e, segundo, ataca civis. E nenhum desses dois objetivos era o intuito
das ações do Irgun Tzvai Leumi. Eles atacavam pontos do exército e todos os seus ataques foram orquestrados contra o exército britânico que estava presente no que era o mandato britânico da Palestina. Dito isso, eu acho importante dizer, houve sim um ataque específico que ficou conhecido, muito famoso, que é o ataque ao Hotel King David, que era um hotel que, na sua ala D, numa das suas torres, era o quartel-general, era o escritório oficial das forças britânicas em Jerusalém. A Haganah e o Palmar estavam envolvidos junto ao Irgun Tzvai Leumi, a toda a organização desse atentado, em 1944. A conexão caiu, mas a gente já resolveu. Então, o que eu estava contando para vocês Maravilha, então continua. Esse ataque ao Hotel King David, a Haganah e o Palmar fizeram parte, junto ao Irgun, de toda a construção desse ataque. O que aconteceu é que os soldados britânicos trancaram civis, pessoas que trabalhavam no hotel, e não houve tempo para abortar o ataque, e algumas dezenas de civis morreram nesse ataque. Não era o intuito, os britânicos foram avisados de que as bombas explodiriam, eles tiveram mais do que tempo suficiente para tirar as pessoas lá de dentro, e eles, por decisão, porque eles queriam gerar uma imagem negativa, uma publicidade negativa ao ataque então, agora a Haganah e o Palmar tinham saído, eles tinham deixado de fazer parte no último momento, de gerar essa fama ruim para o Irgun Tzvai Leumi. Então, é isso que acontece. É bastante semelhante ao que acontece hoje, infelizmente, em muitas batalhas que Israel tem com o Hamas na faixa de Gaza, em que eles avisam para que a população possa sair e eles não permitem, senão eles matam essa população. Então, claro que, guardadíssimas as devidas proporções, a gente está falando de épocas bastante distintas, é bastante semelhante. O Irgun Tzvai Leumi tinha batalhões que lutaram ao lado dos britânicos contra os nazistas, inclusive durante o período da Segunda Guerra, especificamente, os ataques, houve, eu não diria uma cooperação, mas eu diria que os ataques, que a relação entre os britânicos e o Irgun Tzvai Leumi se tornou bastante mais tranquila, porque a gente entendia que eles estavam, entre aspas, lutando por nós, lutando pelos judeus na Europa. Dito isso, é importante dizer, e se conecta com a pergunta anterior, o terceiro e maior ponto de discrepância entre as lideranças sionistas socialistas e as lideranças revisionistas era a questão justamente do respeito a essas políticas britânicas. Então, o que acontece é que o Irgun Tzvai Leumi organizava barcos de imigração ilegal. Como a gente sabe, os britânicos lançaram, durante os anos que eles permaneceram durante o mandato, livros brancos que limitavam a imigração dos judeus, numa época em que os judeus estavam tentando escapar dos nazistas. E enquanto, como líder da agência judaica e do Shuv, a postura de Ben-Gurion e do partido dele era bastante mais amigável, por assim dizer, e que aceitava muito mais esses limites, a resistência que o Betar e o Irgun Tzvai Leumi e o movimento revisionista, de maneira geral, fazia contra essas limitações de imigração era gigantesca. Foram dezenas e dezenas de barcos com milhares de judeus da Europa que entraram em Israel, que tentaram entrar em Israel. Muitos deles foram presos, levados para o Chipre, enfim, histórias que a gente conhece. Mas essa questão, e certamente era uma das grandes brigas entre Ben-Gurion e Jabotinsky, e depois Menachem Begin compra ou permanece como líder dessa oposição. Vale dizer, no entanto, eu aprendi isso quando eu morei em Israel, que em 1951, 54, se não me engano, quando Ben-Gurion é convidado pelo governo, pelas lideranças políticas da época a voltar ao governo,
ele foi primeiro-ministro israelense em 2 mandatos, né? Teve um intervalo no meio, quando ele é convidado pela segunda vez, porque as lideranças entenderam que ele era o único capaz de, naquele momento, unir o povo e, de fato, conseguir liderar a Knesset. Menachem Begin é uma das pessoas que vai até a casa dele em Sde Boker e pede para ele voltar. E Ben-Gurion, então, supostamente, diz para ele nesse momento que se ele soubesse o homem, o caráter de Menachem Begin, o que ele representava, vários episódios como Altalena, mas de maneira geral, a postura que Ben-Gurion teve com Jabotinsky, com Menachem Begin, teria sido muito diferente. Então, acho que isso vem de um momento de bastante tensão e de um momento em que, de fato, Ben-Gurion tinha medo que, primeiro, Jabotinsky, que infelizmente morre antes de ter chance, mas depois Ben-Gurion pudesse se tornar o líder do Estado, e ele, claramente, como alguém que desejava ter esse posto, tinha uma postura bastante dura em relação a ele. Espero ter respondido as perguntas. Quando houve o episódio do navio, como é o nome do navio? Me esqueci, Altena, né? Hein? Altalena. Altalena. O Jabotinsky era vivo ou já era morto? Não, o episódio da Altalena, Jabotinsky já tinha morrido há 8 anos. 9 anos. É isso mesmo. Ele morreu em 40, né? Na época era Menachem Begin. Há 8 anos, foi em 48, foi em julho de 48, o Altalena, ele já tinha morrido. O episódio da Altalena, para aqueles que não conhecem, foi um barco de armas que o Irgun Tzvai Leumi tinha comprado na Europa em 1947. Esse barco estava cheio de armas que iriam, em teoria, para o Irgun e de sobreviventes da Shoah. O que acontece é que essas armas deveriam chegar em Israel em 47, há um atraso. No início de 48, há um atraso na chegada, na saída, na verdade, obviamente, na chegada desses armamentos, e quando eles chegam em Israel em julho, o Irgun Tzvai Leumi, o Lehi, o Palmach e a Haganah já haviam assinado um acordo de que eles agora eram uma única força, e eles estavam lutando contra os países árabes, ou contra a população árabe na Palestina, que tinham decretado guerra contra Israel do momento em que a partilha da Palestina foi otorgada, e principalmente depois quando Israel se torna independente. E daí o que acontece é que quando esse barco chega em julho, Israel já é independente, o Menachem Begin tenta negociar com Ben-Gurion para que essas armas fossem destinadas às forças do Irgun Tzvai Leumi que estavam lutando por Jerusalém. E Ben-Gurion, com medo de um golpe de Estado, com medo, enfim, de dar armas para os seus oponentes, diz que não e pede e diz que não importa que as armas tenham sido compradas antes, que elas deviam ser divididas. Eles tentam fazer um acordo. Menachem Begin oferece 80% dos armamentos e que só 20% fique com o Irgun. Ben-Gurion, mesmo assim, não aceita. Então, o barco começa a avançar em direção à costa, que hoje em dia é de Israel. E então, Ben-Gurion pede ao chefe do Palmach naquela época, que era Yitzhak Rabin, que bombardeie o navio. Menachem Begin, nesse momento, está no navio e algumas dezenas de jovens do Irgun Tzvai Leumi e também sobreviventes da Shoah morrem por causa desses ataques, e todos os armamentos, ou 90% dos armamentos, infelizmente, são perdidos por essa questão. É um momento muito feio da história de Israel, em que pouquíssimos anos depois da Shoah, um judeu, né, o líder, na verdade, da nação judaica, ataca judeus e acaba matando. Foi um momento certamente bastante emblemático. Menachem Begin levanta a bandeira branca quando ele está dentro do barco, antes de sair, de ser retirado do barco. Ele levanta a bandeira branca e diz que o Irgun Tzvai Leumi não deveria atacar de volta e que eles se resolveriam de uma outra maneira. E foi a esse momento que eu me referi quando eu falei que anos depois, quando já com as águas mais tranquilas, quando eles voltam a se encontrar, Ben-Gurion disse que se ele soubesse o homem que Menachem Begin era, ele jamais teria mandado atacar o Altalena. Ele já tinha mandado, a pessoa já tinha morrido. É uma das tragédias do nosso jovem Estado. Ok, obrigado. SK. Boa noite a todos. Juliana,
parabéns, obrigado pela tua apresentação. E, em nome do Centro Cultural, que carrega o nome dessa figura excepcional, histórica, Zeev Jabotinsky, eu presido o Centro Cultural Zeev Jabotinsky, eu queria não só te agradecer, como registrar que aqui, presentes nessa live, a gente tem os 4 maiores especialistas em Zeev Jabotinsky no Brasil, quiçá na América Latina, e estão certamente dentre os maiores especialistas do mundo. Você, Juliana Katz, obviamente. Temos aqui também o José Reutberg, que é um conselheiro histórico da FIERJ e é um grande estudioso de Jabotinsky e já atestou aqui no que está sendo falado e certamente vai poder acrescentar mais. Também temos aqui o betari histórico Israel Bleiberg, que tem um conhecimento vasto, interessantíssimo sobre todos esses 100 anos de betarismo, de betari, e também a Patrícia Napastek Affel, que é diretora comigo do Centro Cultural Zeev Jabotinsky e nos brindou no ano recente com resumos sobre a vida, diários sobre a vida de Zeev Jabotinsky, de uma maneira muito fácil de difundir entre a comunidade. Isso ganhou o mundo, os resumos dela, e certamente ainda virará um livro, se é que não virará uma série da Netflix um dia. Então, eu só tenho a agradecer essa tua exposição e fazer alguns registros aqui para pedir teu comentário. Primeiro, que vocês, do Betar, já apresentaram um filme muito interessante, um documentário, sobre literalmente, a terminologia de hoje, o cancelamento que Jabotinsky sofreu logo após a Shoah, logo após a Segunda Grande Guerra, e que recentemente foi reabilitado com a publicação do livro de Moshe Arens, que foi ministro do governo do Likud. Esse é o primeiro ponto, falar sobre cancelamento de Jabotinsky na década de 40 e 50 e a reabilitação dele nas últimas 2 décadas. O segundo ponto é que você falasse alguma coisa para a nossa plateia aqui sobre o plano de evacuação dele, que retiraria da Europa Oriental 1 milhão de judeus para o mandato britânico da Palestina e que, por oposição boicote real das esquerdas judaicas da Europa Oriental, foi cancelado também. E, em 1938, às vésperas do início da grande perseguição, esse 1 milhão a 1,5 milhão de judeus que seriam evacuados para a Palestina, então, mandato britânico, foi cancelado. Finalizando 2 outros pontos, a gente sabe que Jabotinsky, como você apresentou muito bem a agenda liberal e econômica dele, ele, na verdade, foi pioneiro, antecedeu ao austríaco judeu também, von Mises, que hoje é muito falado dentro da perspectiva de economia liberal, né, mercado aberto e livre concorrência e autodeterminação das pessoas e dos povos. Ele, porém, Jabotinsky, aí é outro ponto que eu gostaria que você falasse, e é o último ponto, mas eu te ajudo a lembrar, porque são vários, que eu anotei aqui. São os 5 MEMs, os 5 M's de Jabotinsky, que, na verdade, ele também inaugurou, além da economia liberal moderna, conceitos econômicos, ele inaugurou a moderna social-democracia. E aí você vai falar para a nossa plateia dos 5 MEMs de Jabotinsky. E, por final, eu adoraria ver um debate entre você e o Reutberg aqui sobre a Hannah Arendt, aquela que, para justificar o amante nazista dela, Heidegger, até o final da vida, ela criou uma tese esdrúxula da banalidade do mal e sempre não se arrependendo da paixão que ela levou até os últimos dias, até o enterro não judaico, o enterro alemão que ela pediu, e hoje ela é usada como uma referência judaica de maneira deturpada, porque ela foi uma pessoa que detratou Jabotinsky, inclusive na época que ele estava nos Estados Unidos e que acabou morrendo na Marrané do Betar. Então, são muitos pontos, Juliana. Se você puder desenvolver, eu agradeço e te ajudo aí lembrando quais são aqui que eu anotei. Muito obrigado a todos. Primeiramente, Sérgio, muito obrigada pelas palavras. Eu sempre fico muito honrada e certamente
o impacto que hoje em dia a filosofia de Jabotinsky tem no Rio de Janeiro, que é a sede oficial, ainda que o trabalho e o impacto do Centro Cultural hoje em dia vá para muito além do Rio e muito além do Brasil, certamente não seria o impacto que é hoje sem a ajuda de vocês. Então, oficialmente, publicamente, diante de todas as pessoas, agradeço e eu, pessoalmente, valorizo muito isso. De fato, muitas perguntas. A primeira, sobre a questão da forma como a história judaica foi contada e a forma como Jabotinsky e os seus seguidores ou as pessoas que faziam parte do seu movimento foram tratados nas primeiras décadas do Estado, é um assunto, infelizmente, bastante delicado e bastante triste, na minha opinião pessoal, e da maneira como foi levado. O documentário a que o Sérgio se referia se chama o Levante do Gueto de Varsóvia, a história jamais contada. O Betar fez uma mostra no ano da pandemia, em 2020, desse filme, e é um filme que conta a partir da história pessoal de uma das combatentes da ZZW, que era o movimento de resistência judaico na Polônia, de maneira geral. A sua maior célula era no gueto de Varsóvia, mas existia várias outras por toda a Polônia e também na Lituânia, e eles trabalhavam em certos momentos em oposição, em certos momentos ao lado da ZOB, que era o movimento do Mordechai Anilevich, e a Zuta, então, nesse filme, conta a sua própria história e conta como ela descobriu, alguns anos antes de morrer, ao visitar o que é o museu para os heróis do Levante do Gueto de Varsóvia, que ela lá constava como morta, ainda que ela lá estivesse, e que em diferentes momentos, na própria construção de Yad Vashem, nos livros de história israelenses que contavam sobre a Shoah, e, enfim, em muitos momentos, a história daqueles que lutaram do lado dela na ZZW não foi contada, como foi contada a história de Mordechai Anilevich e dos seus companheiros. Isso é documentado, se sabe, existe um registro de uma documentação daqueles que ocupavam cargos no Ministério da Educação, de que houve uma ordem clara de Ben-Gurion para que as histórias contadas fossem daqueles pioneiros e daqueles combatentes que se alinhavam à sua visão e à sua maneira, à sua visão, e que pertenciam ao movimento sionista socialista. Como o Sérgio comentou, Moshe Arens, com o seu livro que fala sobre, conta essa outra história, ele fez uma pesquisa intensa na Polônia, conta a história da ZZW por causa desse movimento e dessa força e desse barulho que ele, ao lado de alguns outros políticos e algumas organizações em Israel e do próprio Betar, fizeram nos últimos anos em Israel. Na última reforma que houve no museu do Yad Vashem, se ganhou um lugar um pouco mais protagonístico para Pavel Frankel, que era o líder da ZZW, e para outros como ele. Antes, para aqueles que visitaram há 5 ou 10 anos atrás o Yad Vashem, na parte que falava sobre a resistência nos guetos, tinha uma frase e uma foto gigante do Mordechai Anilevich, e tinha algumas outras fotos pequenas depois. Hoje, Mordechai Anilevich e Pavel Frankel ficam lado a lado, na verdade, um embaixo do outro, e essa história é melhor contada. Não é contada ainda da forma como a gente gostaria que fosse, e é certamente, talvez, uma das atitudes mais cruéis da história judaica, porque é uma tentativa de apagar ou de não dar o kavod, né, o respeito merecido a pessoas que morreram resistindo pelas suas vidas durante a Shoah. E é verdade que o mesmo, infelizmente, se estendeu para aqueles que lutaram no Irgun Tzvai Leumi e no Lehi, e que estavam relacionados ao Hirut e aos demais braços do movimento sionista revisionista, não recebiam empregos para trabalhar em coisas do governo, eles tinham que esconder. Eu conheci vários ex-combatentes do Irgun que tinham que esconder que tinham sido parte do Irgun, porque eles sofriam, durante esses primeiros 20 anos aproximadamente do Estado de Israel,
um preconceito, eles eram discriminados por causa das suas opiniões políticas. Existia também, do ponto de vista de políticas sociais, uma preferência dos judeus ashkenazim, né, dos judeus que vinham dos países da Europa Oriental, em detrimento daqueles que vinham dos países árabes ou de outras regiões da Europa ou de outros países. Tudo políticas do Estado, todas políticas desse partido, do Mapai e depois do Avodá, que foram o partido de liderança nessas primeiras décadas. Isso começa a mudar em 1964, quando Levi Eshkol, que apesar de ser um líder do partido de esquerda, ele entende que Jabotinsky tinha sido um dos maiores líderes do Estado e que a sua contribuição para o estabelecimento e a independência do Estado de Israel tinha sido fundamental. Então, ele autoriza o transporte, o translado, né, dos restos mortais de Jabotinsky para Israel. O enterro dele acontece no Aretz, ele ganha, na verdade, um local de bastante respeito ali. E isso começa a mudar, claramente, só de forma mais contundente em 77, quando Menachem Begin, o principal pupilo de Jabotinsky, discípulo de Jabotinsky, assume o poder, e então, gradativamente, conforme o Likud foi permanecendo no poder por mais anos, mas como o Sérgio comentou, isso é um movimento bastante recente, é uma forma de consertar esse erro que aconteceu lá atrás. Sobre o plano de evacuação, que eu me lembro que foi o segundo ponto da pergunta, como eu comentei para vocês, os britânicos decretaram, né, era teoricamente da sua jurisdição como mandatários, né, do mandato britânico da Palestina, eles tinham o direito de limitar, e eles tentavam fazer isso para apaziguar a sua própria relação com os árabes, a quantidade de judeus que poderiam emigrar para a Palestina naquela época. E Jabotinsky, o movimento sionista revisionista, de maneira geral, procurava resistir isso de maneira bastante forte. Jabotinsky, ao longo da década de 30, desenvolve um programa, que é esse programa de evacuação, de uma forma muito bem arquitetada. Ele conversa com líderes da comunidade judaica na Inglaterra para financiar e, como o Sérgio comentou, levar mais de 1 milhão de judeus para Eretz Israel. O que acontece é que ele faz isso como líder da nova organização sionista, porque ele, por desentendimentos com Ben-Gurion e Chaim Weizmann e outros líderes, acaba saindo da Organização Sionista Mundial, cria essa nova organização, e ele, nesse cargo, desenvolve esse programa, que era um programa bastante completo, bastante vitalista, vai atrás das doações. Por falta de apoio do que era a liderança judaica em Eretz Israel, os britânicos dão para trás. Eles tinham participado do início das negociações, mas no fim eles não vão adiante, e Jabotinsky não consegue, de fato, fazer com que esse programa aconteça. Uma das razões pelas quais ele vai no seu último ano de vida para os Estados Unidos é também para conseguir apoio dos americanos e o dinheiro que ele agora não tinha mais acesso na Inglaterra, para ver se ele conseguia financiar mais barcos. E como eu comentei para vocês na resposta da pergunta anterior, Jabotinsky e o movimento revisionista, e o Irgun Tzvai Leumi e o Betar, nas suas diferentes sedes por toda a Europa, organiza algumas dezenas de barcos que levam mais de 20 mil judeus nesses anos 30 para Eretz Israel, além do que era permitido. Isso é o que é documentado, se suspeita, e há pessoas, pesquisadores, que acham que esses números são bastante mais superiores, mas ainda que sejam algumas dezenas de milhares, infelizmente, algumas vezes menos do que 1,1 milhão que Jabotinsky acreditava que poderia levar, e que a gente torce para que tenham sido pessoas que tenham conseguido escapar de uma forma ou de outra, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos deles não conseguiram. Eu não me lembro do terceiro ponto. Então, falou já da evacuação, o cancelamento e a reabilitação. Então, agora tem os 5 MEMS, que é a social-democracia, que vigora até hoje em Israel. E também depois Hannah Arendt,
Aí o Roitberg pode ajudar a apimentar o debate. Mas sobre os 5 meme, muito rapidamente, eles são chamados assim porque as 5 palavras em hebraico começam com a letra mem, né? Com a letra M seria. Como se eu me lembro em hebraico, é maon, maupé, moré, mazon, e eu tenho certeza que todos os betarim me assistindo devem estar gritando de casa o quinto, porque eu sempre me esqueço, mas são os 5 pontos, são os 5, já vou lembrar, malbosh, eu sei que vocês estavam gritando para mim, o pessoal chegou. São os 5 pontos, eu vou falar eles em português agora. A moradia, a vestimenta, a educação, a alimentação e a saúde. São os 5 pontos que Jabotinsky acreditava que compõem a dignidade de um indivíduo e que jamais deveriam faltar. Então, que no Estado judeu, todo cidadão deveria saber que se ele não pudesse ter alguma dessas, se ele não pudesse conseguir por si mesmo algum desses 5 pontos, o Estado não deixaria que faltasse. E hoje em dia a gente sabe que para aqueles que precisam, Israel sim tem um estado de bem-estar social muito forte e que ele garante realmente esses 5 pontos que sustentam, que são as pernas do que é a dignidade de qualquer indivíduo, e que o intuito era não que as pessoas ficariam, então se o Estado me dá, se eu não conseguir por mim mesma, eu não vou fazer, e sim que as pessoas pudessem dedicar todas as suas forças e toda a sua energia e, às vezes, tomar decisões difíceis no que diz a respeito à sua família. E hoje, muitos jovens, ou não tão jovens, colocam a sua vida em risco pela proteção de uma internet de Israel, porque eles sabem que o Estado de Israel vai cuidar da sua família, vai garantir que esses 5 pontos essenciais não lhes faltem. Então, o intuito de Jabotinsky era justamente esse, de que na época o Halutz, o pioneiro judeu, mas hoje em dia o cidadão do Estado judeu rico e moderno possa, em sã consciência, em paz, se dedicar e dar a sua vida, se necessário fosse, de que nunca lhe faltaria nada a ele e à sua família, se alguma coisa acontecesse, se ele, por si mesmo, não pudesse prover a si ou a sua família. E é uma filosofia bastante bonita de alguém que também defendia, como a gente tinha comentado antes, uma economia de livre mercado e um desenvolvimento de um Estado que foca em melhorar e sempre se desenvolver mais e na tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, se preocupa pelos seus na mesma medida. Juliana, eu vou interromper, eu vou pedir para ser o mais breve, que tem pessoas para perguntar, e pelo adiantar da hora, vai atrapalhar. SK, desculpa não interromper aí as tuas várias perguntas, mas que tem outras pessoas querendo perguntar também alguma coisa. Tranquilo. Podemos continuar? Henrique, por favor. Vamos deixar a Hannah Arendt para outro dia, que é um assunto muito complexo. Pode ser. Contexto, exato. Né? Boa. Isso nada impede que, no final, se alguém quiser ficar debatendo, conversando, eu deixo, está aberto para todos, tá, gente? Tá, eu só queria fazer um registro, Juliana, eu acho que eu não te falei ainda. Como muitos sabem, eu fui como médico da Mahané, das 7 Mahanot que o Betar Rio teve, e Betar Brasil, nesse ressurgimento dos últimos 5 anos. Na primeira, embora eu não seja um fio de cabelo do Jabotinsky, né? Lógico que não, mas na terceira noite da Mahané, eu estava na ocasião com 51 anos, eu dei graças a Deus quando eu dormi bem e acordei vivo na Mahané, porque essa história dele ter infartado na terceira noite da Mahané era muito impressionante, ainda mais que vocês fazem uma cerimônia linda com fogo, que é o Misdaresh, né? Então, aquela noite foi muito impactante para mim, né? É um registro bem humorado. Estão todos convidados. Mahané do Rio é do dia 19 ao dia 24 de dezembro, do Betar no Rio. Em Porto Alegre e em São Paulo também tem Mahanot, e sempre na terceira noite, aqueles que quiserem testar a sorte estão convidados. Vamos dar continuidade. Henrique, por favor. Oi, boa noite. Juliana, parabéns. Eu acho que essa palestra foi maravilhosa.
Jabotinsky está muito bem representado. E queria dizer pequenas coisas rápidas. Eu fui, em 1966, integrante do Betar aqui no Rio de Janeiro, e fico feliz em saber que o Israel Bleiberg está aí e o Boris também fazia parte desse grupo. Então, de daquele grupo de 66, nós três ainda estamos aí por aí, e eu fiquei muito feliz em poder participar. Uma outra pergunta minha, não é pergunta, é pergunta. Em Porto Alegre, vocês têm atividade do Betar? Tem, todos os sábados, religiosamente. Maravilha. E no Rio de Janeiro, nós temos o Também, SK? todos os sábados no Clube Adolfo Bloch da Barra. Eu tive agora, esse sábado, eu estava no Rio, e algumas dezenas de jovens lotam o Clube da Barra, e agora a gente vai ter, no próximo sábado tem uma competição, a Libertadores, e a gente tem Marrané no final do ano, em dezembro. Então, mais ativo do que nunca, cada vez maiores. Como diz o Theodor Fuchs, que foi o Rosh Hashanah do Betar Rio, agora na sua reabertura nesses últimos anos no Rio, fala que só tem uma coisa maior que a nossa história, que é o nosso futuro. E assim tem sido desde que o Betar reabriu no Rio de Janeiro, há quase 5 anos atrás. Então, sim, a resposta é sim. Estão todos convidados, aqueles que foram do Betar há muito tempo atrás, os que não foram porque não tinha Betar na época da sua juventude, mas que se apaixonaram por Jabotinsky depois de me ouvir falar e de ouvir essas perguntas, estão mais do que convidados a ir no Clube da Barra e ver o que é realmente o legado vivo, em alto e bom som, de dezenas e dezenas de jovens judeus gritando num sábado à tarde, falando sobre judaísmo e sionismo e sobre esses valores que construíram o Estado de Israel e que vão seguir construindo um futuro ainda melhor. Muito obrigado. Agora, encerrando, só rápido, quem é SK? Qual o nome do SK? E a associação dele fica onde? Eu sou Sérgio Kandelman, pai de 4 Hanihim do Betar. Eu sou médico oftalmologista, mas a minha melhor atuação, mais prazerosa, é ter sido médico da Marrané desde a recriação. E vou te fazer um convite aqui que eu fiz para o Israel Bleiberg. Então, fica para vocês 3, betarim históricos, uma sugestão e um convite. Para o Israel, foi durante ainda uma certa fase da pandemia que a gente se encontrou no belo evento que Suzana Benesbi e companhia fazem na praça em Ipanema, mas que vocês venham fazer uma apelo lá para os Hanihim e Madrihim atuais para falar do Betar da sua época. Eu tenho certeza que meus filhos, como Hanihim, vão ficar encantados. Muito obrigado. E a sede é no Clube Adolfo Bloch. A sede é pro forma. Nós somos uma entidade apoiadora do Betar, que é um movimento juvenil autônomo que se remete ao Betar mundial que fica em Jerusalém. Nós somos, na verdade, um grupo de pais e ativistas e que apoiamos quando somos provocados pelo Betar com logística, doações, apoio de questões operacionais. Eles atuam de maneira independente, conectados com o centenário Betar, que fica em Jerusalém, e dali ele exerce suas atividades em 31 países do mundo, né? Maravilha. SK, manda o seu contato para ele, talvez seja bom. Por favor. Também, Vamos lá, Jane. Né? Se quiseres anotar meu telefone, fica à disposição. Manda no chat. Manda no chat, coloca no chat. A partir de aí a gente horas? pode botar agora no chat aí do grupo. Tá bom. Eu não sei como fazer, mas vou tentar. A partir de que horas? Opa, boa noite a todos. Juliana, parabéns pela sua palestra aí. Sensacional, quer falar para mim? Oi, estão me escutando? SK, fecha o microfone. Obrigado. Está dando microfonia aqui. Tá bom, posso Agora continuar? Foi. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, Juliana.
realmente é muito difícil eu falar agora aqui sabendo que está o professor Jael, que está o Zé, que está o Sérgio Cabo, está a Patrícia, que são especialistas, e você, né? Mas existe uma questão, houve aquela questão que o Zivi Jabotinsky está enterrado no Monte, né? Lá no Monte Herzl. E existe um folclore. Eu não vou falar tudo que o pessoal já repetiu sobre o traslado, sobre a implicância Ben-Gurion com ela, sobre a autorização do Levi Skoll em 1964 para trasladar, que os Jabotinsky morreu num acampamento em 1940, né, nos Estados Unidos, né? Mas há um folclore, eu vou ser curto, porque há um folclore em Israel, isso há muitos anos. Isso começou a se falar lá nos Acordos de Oslo, com Bill Clinton, lá nos Acordos de Oslo, na Noruega, é que muitas vezes lá no Monte Hermon, onde está, eu fui no túmulo de Jabotinsky, lá no. Então dizem que está internado lá os pais de Israel, né, Golda Meir, todos os nossos patriarcas lá, os fundadores do Estado de Israel, mas diz que Jabotinsky agora está sendo muito mais visitado pelas quantidades de pedrinha lá que tem, porque antigamente diziam que era. Mas tem um folclore que eu vou ser curto agora, que dizem que toda vez que ou o Bibi, ou toda vez que, por exemplo, nos Acordos de Oslo, diz que ele se virava lá no túmulo dele, toda vez que tinha algum acordo com os árabes, na entrega da faixa de Gaza lá em 2000, pelo Ariel Sharon também, dizem que ele se rolou lá no túmulo, entendeu? E hoje ele está muito destacado lá em Israel. E atualmente estão dizendo atualmente que hoje ele está muito feliz. Isso eu estou falando, entre aspas, no folclore, que ele tem muito contato espiritual com o Bibi. Isso é um papo muito sério. Mas, confirmando o que eu estou falando, o Jabotinsky ele é meu ídolo, bem a partir da época que a Patrícia também colocou aquela matéria maravilhosa também, eu já tinha essa curiosidade. E a sua aula agora me deixou sem mais palavras, que foi mais do que uma aula, foi uma coisa maravilhosa, implementada aí para o Sérgio, também para o Sérgio, o Zé não falou, né? Mas a galera está muito entendida, Zé, e muito obrigado. E há pouco tempo, há 2 semanas, teve um casamento de um amigo nosso aí em Porto Alegre, da Fernanda, uma médica, com nosso amigo, muito bonita a cidade aí, e parabéns e obrigado a todos por me escutar, tá? Parabéns. Eu não vou repetir, que todo mundo já falou aí, para eu não falar besteira. Obrigado e boa noite. Muitíssimo obrigada pelas palavras. Se é uma lenda ou se é verdade, eu escolho acreditar nela. Eu acho que cada vez mais jovens israelenses e que vêm da diáspora e que visitam a Herzl, que vão lá para prestar o seu kavod, o seu respeito a tantas pessoas, a mais de 27 mil Hayalim vítimas de atentados terroristas, e também vários outros chefes de Estado, ex-chefes de Estado israelense. Quando eles vão lá visitar todas essas pessoas, eles passam por Jabotinsky e ele está lá olhando, ele fica bem no topo da montanha, ele está lá olhando esse legado que, como a gente falou bastante hoje, e as perguntas de vocês nos levaram para esse caminho muito além do que eu havia preparado. É um legado vivo e continua mais forte do que nunca, e eu acho que cada vez mais as pessoas enxergam que aquilo que ele pensou, e aquilo que ele construiu, e aquilo que ele idealizou se torna verdade, acho que para muito além do que ele já tinha imaginado. É um movimento juvenil que ele criou num Beit HaKnesset, num centro, na verdade, judaico, no meio de Riga, na Letônia. Hoje está em dezenas de países pelo mundo e completa 100 anos. Então, se é mito ou se não é mito, eu escolho acreditar também que é verdade, que mais gente consegue perceber o homem que ele foi, e principalmente o legado que ele criou e que continua se multiplicando mundo afora e em Israel, claro. Oi, Joelson. Juliana, parabéns, uma bela palestra, muito desenvolta, mas Jabotinsky morreu em 1940, né? Em 1940, os movimentos fascistas da Europa estavam começando a surgir, inclusive dizem até os detratores de Jabotinsky que ele era amigo do Mussolini. Como é que o Jabotinsky via esses movimentos de direita que desaguaram
Alemanha nazista? Eu tenho certeza que uma filosofia cujo pensamento pode ser resumido na frase todo indivíduo é um rei, e que valoriza o indivíduo, é diametralmente oposta a qualquer tipo de filosofia que se alinhe aos movimentos coletivistas, como foi o fascismo e o nazismo. Eu acho que qualquer pessoa que tente aproximar os dois, infelizmente sofre, não sei se por intenção ou por ignorância, de uma desonestidade intelectual bastante severa. Jabotinsky estudou na Itália por muitos anos. Essa aproximação que as pessoas fazem dele com Mussolini, com o movimento fascista, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que o sionismo era um movimento nacionalista e que, obviamente, é um movimento que tem o fator como é o humanismo, que é, né, a criação, acima de tudo, de um Estado, é muito importante, mas não faltam frases, algumas das que eu mostrei, várias outras que eu não pude colocar, em que Jabotinsky diz que entre o indivíduo e a nação, ele sempre ficaria do lado do indivíduo, e que o indivíduo, numa das frases que eu mostrei, fala isso, a nação está ali para servir o indivíduo. Então, acho que isso, para qualquer um que tenha lido, ou que tenha um menor conhecimento do que de fato é o fascismo, que a gente entende que esse conceito se banalizou um pouco nos últimos anos, sabe que não tem a ver. Então, essa aproximação, não vou dizer que as pessoas inventaram da cabeça delas. De novo, ele era, como tu bem falou, contemporâneo a muitas dessas pessoas. A filosofia que ele desenvolve é desenvolvida junto, né, tipo, contemporânea, ao mesmo tempo que concomitantemente a várias dessas, e ele sofre influências do país que ele está, a questão o quanto ele fala sobre o militarismo, e eu cheguei a comentar isso durante a minha fala, do bom militarismo e da capacidade do judeu e do Estado Nacional Judaico de se autodefender, de ter um exército forte. Tudo isso cria, obviamente, quando as pessoas forçam um pouco a barra, mas eu entendo, cria pontos que poderiam ser de conexão. Mas eu volto a dizer, qualquer movimento cujo foco é o indivíduo não tem como ser associado, ou não deveria ser associado, na sua essência, a movimentos coletivistas, como foi o fascismo e o nazismo, além de que, ao nazismo especialmente, deixando de lado, ainda que seja impossível, mas deixando de lado por uma questão argumentativa, a questão do antissemitismo, Jabotinsky foi um ávido opositor ao nazismo, organizou junto ao Betar em Berlim e várias outras cidades passeatas contra o nazismo. Então, eu realmente falo de consciência tranquila, que são movimentos completamente opostos, e que a liberdade e a importância do indivíduo, e o indivíduo como responsável por construir um mundo melhor e por estar sempre olhando para o outro, são os pontos que guiam, são os valores, junto ao Adar, que é um conceito também da filosofia jabotinskiana, guiam o que a gente acredita, e nada disso passa perto do que são os valores, ou nem sei se dá para chamar de valores, mas os preceitos que guiam esses outros movimentos que, infelizmente, geraram tanta destruição e tanta morte no século passado. Zé Reuteberg. Oi, boa noite a todos. Desculpem eu estar sem a câmera, mas o Darth Vader ainda está tentando cortar minha cabeça há alguns anos. Ainda não conseguiu. Olha só, eu gostaria de falar sobre o cancelamento, não só do Jabotinsky, mas do Betar como um todo. Mas antes disso, eu preciso deixar um depoimento aqui de que existem 2 pontos em Israel em que eu me sinto diferente. Cada vez na minha vida que eu atravessei a porta de Jaffa para a Cidade Velha, eu senti um treco diferente. Eu posso entrar por qualquer outra porta na Cidade Velha, que é um portal normal. Quando eu passo ali pela porta de Jaffa, dá um treco. E o outro lugar é lá em cima do Monte Herzl. A maioria de vocês que me conhecem sabe que eu sou um rato de cemitério, sou pesquisador de cemitério, então me sinto bem
em cemitério. O Monte Herzl é um cemitério enorme. E lá em cima eu já fiquei horas lá sentado. Eu sinto uma energia ali em cima do Monte Herzl, no meio daquele pessoal todo, que é impressionante para mim. Eu não sei o que é. Não tem nenhuma espiritualidade sobre isso, vocês sabem, quem me conhece sabe disso, mas é uma constatação. Sobre o cancelamento, como bem a Juliana disse, nós sabemos que parte do cancelamento, a partir da criação do Estado de Israel, foi um projeto do governo Ben-Gurion, que a gente não pode esquecer que o MAPAI era o Partido dos Trabalhadores de Sion, né? E não estou dizendo que tem a ver com o PT, era o Partido dos Trabalhadores de Sion, era filiado à Internacional Socialista. O Ben-Gurion, a Golda Meir, eram filiados pessoalmente à Internacional Socialista. O símbolo do MAPAI era a letra Aleph em vermelho, simulando a foice, com o martelo e os ramos de trigo. Nas primeiras eleições todas, esse era o símbolo do MAPAI. Então a gente sabe, a gente tem que evoluir para a verdade e definir que era o Partido Comunista Judeu ali. Até porque a Internacional Socialista não vai filiar quem não é comunista, ainda mais em 47. E isso explica muito por que a União Soviética imediatamente reconheceu a independência de Israel. Porque era um partido comunista fazendo a independência. O partido estabeleceu o comunismo em Israel? Claro que não, né? Foi para outro caminho. Foi um caminho muito interessante, que não é o caminho do comunismo, nem o soviético, nem o de Mao Tse-tung, nada disso. Mas, nesse aspecto do cancelamento, a partir da publicação do Moshe Arens, que a Juliana se referiu, nós temos também documentos de reuniões dos sobreviventes do gueto de Varsóvia, do Dror, do lado do Mordechai Anilevich, contando decidindo já fora do gueto, né, na capital de Varsóvia, onde eles ficaram escondidos, e depois todos eles participaram dos combates do levante da cidade de Varsóvia, né? Eles continuaram no submundo de Varsóvia, participaram do combate, nenhum deles morreu no levante da cidade de Varsóvia, até porque já eram combatentes mais experientes também. E existe a documentação, porque teve ata dessa reunião deles, eles decidindo remover o Betar da história do levante do gueto. Então isso foi decidido não em 1947, lá pelo Ben-Gurion, isso aí foi decidido pelos sobreviventes do Shomer e do Dror, lá na cidade de Varsóvia, em 1943 e 44, né? Em que já houve esse cancelamento. Mas quando a gente levanta a história, hoje, se vocês forem procurar pela internet sobre Mordechai Anilevich, todo mundo vai encontrar que Mordechai Anilevich cresceu no Betar, da Polônia, né? E há um hiato entre 18 e 19 anos, que não se sabe o que ele fez, que é exatamente a idade do serviço militar, em que a gente imagina que ele tenha feito serviço militar na Polônia, e depois ele, como alguém do Betar, com aquela ideologia da defesa judaica, tendo feito serviço militar no exército polonês, é enviado para organizar a esquerda judaica militarmente, passando os conceitos militares, e isso foi muito bem sucedido. Isso é história aberta hoje em dia. Isso era proibido de se falar antigamente, mas hoje é história aberta. Mas a gente não pode imaginar que havia dentro do gueto de Varsóvia uma inimizade entre a esquerda judaica e a direita judaica, porque havia pessoal do Bnei Akiva em armas também lá, numa minoria. A gente não pode imaginar que havia uma inimizade por um motivo só. O túnel de entrada e saída do gueto era no porão da sede do Betar, na rua Moranovska. Então, todos os combatentes e todo o contrabando que passava por debaixo do muro do gueto era canalizado pela sede do Betar, pela porta da frente ou pela porta de trás. Então é evidente que todos os grupos de esquerda usaram aquilo.
E é evidente que eles se associaram para promover a defesa. Mas também nós sabemos, pelos sobreviventes, aquela senhora que a Juliana citou, e pelos sobreviventes do DROR, que houve uma definição de combaterem separados. Quer dizer, a parte logística de preparação, e esse túnel existe desde 1940, né? A parte logística da preparação, a primeira coisa que o Bettar fez foi cavar o raio do túnel, até porque tinha lá o Paweł Frankel, era oficial do exército polonês, era um tenente, o capitão, eu não me lembro direito, eu acho que ele era um tenente do exército polonês de infantaria. Então, eles organizaram, a primeira coisa, a gente tem que poder entrar e sair daqui. E isso foi usado de 1940 até o levante do gueto. E como a esquerda judaica, em armas e em pessoas, tinha um efetivo muito maior, muito superior ao do Bettar, né? A missão do Bettar no combate, quando começou o levante, foi retirar por esse túnel e por um outro que eles escavaram o maior número possível de não combatentes de dentro do gueto, enquanto o pau estava comendo lá em cima. Isso a gente 2 segundos. Eu acho que a tua fala dá uma nova palestra. Eu já estou acabando. Não, na sim, última porque frase. hoje o assunto é Jabotinsky. Eu sei, eu estou na última frase, e as Joel. suas ideias, e até nem o Bettar, né? Eu estou na última frase, Joel. Você podia ter acabado se você não tivesse falado. Conseguiram evacuar as pessoas na primeira noite, conseguiram evacuar as pessoas na segunda noite. Na terceira noite, eles foram emboscados pelas tropas alemãs e todos que estavam ali foram mortos. Mas, Juliana, foi um prazer ouvir você, conhecer você. Um dia você vai me conhecer não só pela foto. Obrigado pela sua palestra. Muito obrigada.